Glórias a Deus. Você pode aplaudir mais alto ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que alegria poder estar com todos vocês essa noite na casa do Senhor. Desde já queremos externar nossa alegria e nossa gratidão pela vida de todos vocês. Que Deus vos abençoe. E já quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos. Vamos ler a palavra do Senhor. Atos, no capítulo de número 16. Nós leremos do versículo 6 até o versículo de número 12. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 6 até o versículo de número 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós queremos louvar ao Senhor pela vida de toda a liderança que se faz presente neste culto também, aos nossos dirigentes, pastores, que se esforçaram e vieram com toda a juventude, trazendo suas caravanas. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. Desde já também quero justificar a ausência do nosso líder da juventude geral, irmão Gaio Barreto, sua esposa, irmã Ingrid. Eles estão em viagem, não puderam estar aqui, mas deixam seu abraço, seu cumprimento a todos os irmãos. Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo 6, leio na Nova Almeida Atualizada. A palavra de Deus diz assim: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto da Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão da qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Versículo de número 11. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Versículo 12. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Glória a Deus. Meus irmãos, neste sábado nós nos reunimos na casa do Senhor para louvar e bendizer o seu santo nome. É um dia em que nós ansiamos que chegue o segundo sábado do mês para nós nos reunirmos aqui na nossa sede, para revermos amigos, para encontrarmos pessoas queridas, mas principalmente para louvarmos e bendizermos ao nome do Senhor Jesus. Então, se você veio com esse propósito, principalmente com esse propósito de buscar ao Senhor, de sentir a sua presença, você veio ao lugar certo, porque nós cremos que Deus já está aqui e o seu Espírito já está a se movimentar em nosso meio, crendo que hoje será uma noite de restauração, hoje será uma noite, meus irmãos, de avivamento na presença do Senhor. Hoje é um dia de reconciliação, e se você crê nisso, levante as suas mãos e vamos fazer um clamor ao nosso Senhor essa noite, pedindo que Ele se faça presente nesse lugar. Bendito Deus, nós te oramos e agradecemos, Pai, por estarmos na tua casa essa noite. Jesus querido, em que nós nos reunimos para engrandecer o teu nome, através dos nossos louvores, através da nossa adoração. Jesus querido, que a tua presença seja manifesta nesse lugar. Jesus, abre os nossos corações e mentes para receber a tua palavra. Jesus querido, que nós possamos estar atentos a tudo que vai ser dito, cantado essa noite. Senhor, nós queremos sair daqui melhores do que chegamos.
Senhor Jesus, nós queremos sair daqui jovens transformados pelo poder do Teu Espírito, sendo relevantes onde nós estivermos, voltando para as nossas casas, congregações, voltando para os nossos bairros, levando a Tua presença, levando uma palavra de vida, Senhor Jesus, levando bênção para aqueles lugares. Deus, se faz presente aqui, abençoa cada um que se esforçou, que abriu mão de estar em tantos outros lugares, mas decidiram vir à Tua casa. Deus, que a nossa vinda aqui não tenha sido em vão. Nós cremos que hoje nós seremos cheios do Teu Espírito, nós seremos revigorados, Jesus querido, pela Tua presença. A nossa fé será aumentada, e a esperança, Jesus querido, de que Tu em breve estarás voltando, permanecerá acesa em nossos corações. Assim, Senhor Jesus, enche-nos essa noite, aviva-nos, é nossa oração, Pai, que por misericórdia nós Te pedimos, em o nome de Jesus. Vamos louvar com muita alegria, meus irmãos. Sentado no trono, vejo o Senhor alto e sublime, ao som da sua voz, me arrependo e me prostro. Eu ouço os serafins dizendo uns aos outros: Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo o Senhor, Ele vem ao meu encontro, toca nos meus lábios, remove a minha culpa. Ao som da sua voz, me arrependo e me prostro. Eu ouço os serafins dizendo uns aos outros: Todos podem cantar isso nessa noite. Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória, sua glória, sua glória.
noite podem erguer as suas mãos aos céus e dizer conosco: Santo, Santo é o Senhor. Você pode dizer isso nessa noite: Santo, Santo é o Senhor. Tu és incomparável, Senhor. Tu és o dono de tudo. Por isso adoramos e engrandecemos o teu nome. Aleluia. 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 Ao Cordeiro, vamos cantar uma canção ao Cordeiro, vamos cantar uma canção ao Cordeiro, vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Então diga isso: quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Diga que Ele é santo, cante. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos mais uma vez. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Pega suas mãos e diga que Ele é santo. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra. Santo, Santo, Santo. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra. Com as mãos erguidas nessa noite, juventude, vamos declarar em uma só voz. Diga isso a Ele. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra,
sobre a terra e céu. Santo. Sobre a terra e céu. Pela última vez, diga aí, por favor. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Pra sempre. Só tu reinas pra sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Neste momento nós queremos dar as boas-vindas a todas as congregações que estão nos visitando. Faz um sinalzinho aí com a mão quem é de congregação, quem está aqui hoje no nosso culto na sede, só para a gente ver aí a multidão que está aqui conosco nesta noite, olha aí. Queremos agradecer todas as caravanas que chegaram, já tivemos as boas-vindas iniciais, mas depois disso já chegaram mais caravanas, somos gratos a Deus pela presença de todos os irmãos. Neste momento nós queremos também aproveitar aqui a oportunidade para lembrar a cada jovem e adolescente que faz parte aqui da nossa sede, se você ainda não faz parte de um grupo de vida, você tem a oportunidade de fazer parte desse grupo de vida. Nós temos aqui vários GVs, inclusive os líderes estão aqui nesta noite conosco. Você pode inclusive procurar o pessoal ali na recepção, eles podem ajudar, auxiliar, encaminhar para algum líder, a fim de que você possa fazer parte desse grupo de vida. Grupo de vida é uma ferramenta que nós utilizamos não só na nossa sede, mas nas nossas congregações também, bastante importante para o nosso evangelismo relacional, para a nossa integração e comunhão entre os irmãos. Neste momento nós vamos chamar aqui os nossos oficiais para o momento do ofertório. Eu quero deixar para a nossa meditação um versículo que fica no livro de Provérbios, capítulo de número 3, os versículos 9 e 10, que dizem assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, que neste momento nós possamos contribuir com as ofertas, porventura dízimos que trouxemos à casa do Senhor, para a manutenção da obra do Senhor, e compreendendo que fazemos isso com alegria, com voluntariedade, sabendo que é o Deus do céu que nos faz prosperar, é Ele que faz transbordar, é Ele que enche os nossos celeiros, é Ele quem nos abençoa. Então, neste momento de adoração também, através das nossas ofertas, que possamos fazer isso com alegria. Então, neste momento, quero convidar você para orar. Curve sua cabeça, vamos orar pelo ofertório. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento do ofertório, nós queremos Te apresentar todos aqueles jovens que vão contribuir, que vão ofertar com alegria, que o Senhor possa abençoar poderosamente, que o Senhor encha os nossos celeiros, faça transbordar. Nós cremos que é o Deus do céu que nos faz prosperar, nós compreendemos que é o Deus dos céus que nos sustenta, que providencia todo o necessário para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Continua, Senhor, conosco, abençoando-nos, provendo o necessário. Somos gratos a Ti por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito. Então, neste momento, nós ofertamos com alegria, nós ofertamos com gratidão. Recebe a nossa adoração a Ti, recebe a nossa oferta e continua abençoando este culto, tomando o primeiro e último lugar, fazendo maravilhas em nosso meio. Nós cremos que o Senhor está aqui presente, já sentimos a Tua presença. Continua conosco, continua operando em nosso meio, em nome de Jesus, amém.
Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Você pode cantar isso pra ele? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés, e não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu
Quantos reconhecem que encontraram esse tesouro tão especial na pessoa bendita de Jesus Cristo? Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Glórias a Deus. Quantos vieram ouvir uma palavra de Deus essa noite? Aleluia. Meus irmãos, e para este momento nós queremos convidar o irmão Lucas Luran, querido amigo, diácono da Casa do Senhor e líder da juventude do setorial 2B, e ele está encarregado para transmitir a mensagem do Senhor essa noite. Atente o seu coração, os seus ouvidos para a palavra de Deus que ele trouxe a nós. Glória a Deus, juventude, com muita alegria que eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, né? Com o coração aberto e com o ouvido atento àquilo que Deus tem para falar a cada um de nós, tá bom? A nossa leitura já foi feita, mas eu quero retornar novamente ao texto de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Vamos ler nesse momento apenas o versículo de número 10. Os outros versículos já foram lidos. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 10. Atos 16, 10, diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quem pode dizer amém? Amém. O tema que Deus trouxe ao meu coração para nós meditarmos hoje está explícito justamente no versículo de número 10, que diz: o Senhor nos chama para anunciarmos o Evangelho. Deu para decorar? No 3, 1, 2, 3. O Senhor. Essa é a temática que nós teremos para hoje. O Senhor nos chama para anunciarmos o Evangelho. Todos nós que aqui estamos, Deus, Ele nos resgatou, entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, nos alcançou através da sua maravilhosa graça, para que nós não estivéssemos simplesmente desfrutando de tudo aquilo que Deus deseja para o homem, mas para que nós que recebemos a boa notícia do Evangelho, também possamos estar anunciando a outras pessoas. Então nós temos um propósito de vida, nós temos uma missão, nós temos algo a fazer quanto crentes, cristãos. Nós temos que propagar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Mas o que significa anunciar o Evangelho? Anunciar o Evangelho é algo muito simples e fácil de se entender. É pregar, é falar, é propagar, é dizer, mas dizer sobre o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho nada mais, nada menos é de que a boa notícia. Nós estávamos perdidos,
Nós estávamos, como Isaías diz, no capítulo 53, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, e cada um se desviava pelo seu caminho. Então, nós recebemos a boa notícia. O castigo era para nós, mas Deus entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Esse é o Evangelho, a boa notícia. Estávamos perdidos e Deus entregou Cristo para morrer em nosso lugar. A nossa igreja, como todos vocês conhecem, e às vezes pode até parecer ou se tornar repetitivo, no que diz respeito à missão da nossa igreja. Todos nós já conhecemos de uma forma decorada qual que é a missão da nossa igreja. No 3, 1, 2, 3... Isso mesmo, né? Fazer discípulos e conduzi-los a amar, a acolher e servir. Eu sei que vocês iriam dizer isso, é porque não deu tempo, né? Porque eu fui muito apressado, tá bom? Então, a missão da nossa igreja não é só de ser, mas é de fazer, de se aproximar, de propagar, de pregar, de ensinar, de estar perto, de mostrar o caminho. Nós temos dentro da base estratégica da nossa igreja, ser uma igreja bíblica, uma igreja que busca comunicar o Evangelho de uma forma relevante e íntegra ao mundo contemporâneo. Então, essa é a missão da nossa igreja, essa é a visão da nossa igreja. Nós, que outrora recebemos a boa notícia do Evangelho, agora devemos passar. Por isso que Jesus disse aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, é uma responsabilidade de cada um de nós. Deus confiou à sua igreja a pregação da sua palavra. Então, cabe a cada um de nós assumirmos a responsabilidade, a confiança que Deus depositou para que anunciemos a boa notícia do Evangelho. Se você perceber no livro de Atos, e foi o livro que mais foi trabalhado no ano passado, quando nós tínhamos uma temática, e eu sei que vocês lembram, não é? No 3, 1, 2, 3. Muito bem, o Espírito Santo e a missão da igreja. Para esse ano nós temos 1, 2, 3. Vivemos e pregamos. Então, no ano passado se pregou muito Atos, ação do Espírito Santo, Deus nutrindo a igreja, fortalecendo a igreja, para que a igreja viesse pregar o Evangelho. Então, naquele ano que se passou, a gente falava muito sobre a ação do Espírito Santo na vida dos cristãos, na vida da igreja, a fim de que a igreja fosse capacitada para pregar o Evangelho, para anunciar a boa notícia do Evangelho, para cumprir com a missão que a ela foi confiada. E o livro de Atos dos Apóstolos, ou há quem goste de chamar Atos de Deus através da vida dos apóstolos, porque em Atos é o único livro histórico do Novo Testamento onde a gente percebe uma ação, uma movimentação do Espírito Santo de uma forma muito clara na vida dos cristãos, com um só propósito, com uma só finalidade: pregar o Evangelho, anunciar a boa notícia do Evangelho. Se você perceber e pegar um dos escritores da Bíblia, por exemplo, o pentecostal,
que escreve a Bíblia Pentecostal, ele traz a temática da Bíblia Pentecostal dizendo que o tema para Atos dos Apóstolos é a propagação triunfal do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Tamanha a eminência do Espírito Santo de Deus agindo na vida da igreja para que a igreja pregue, para que a igreja propague, para que a igreja seja impulsionada a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 1, o primeiro versículo, Lucas, quando ele começa a escrever esse livro, ele diz assim, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo aquilo que Jesus não só começou a fazer e a ensinar. Então, se ele começou a fazer, a ideia é que ele continuou fazendo e que ele está fazendo até os dias de hoje. Ele só começou a fazer, então ele continua fazendo, ele continua ensinando, ele continua mostrando, ele continua encorajando a igreja para que a igreja possa cumprir com a sua missão, que é de anunciar o Evangelho. Quando ele fala sobre o primeiro tratado, é porque Lucas escreve 2 livros. Escreve o livro de Lucas, que é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, e escreve Atos dos Apóstolos. Ali Jesus, ele fala da segunda pessoa da Trindade de Deus, da pessoa de Cristo. Tudo aquilo que Cristo começou a fazer e a ensinar. Já em Atos dos Apóstolos, ou Atos de Deus através da vida dos apóstolos, ele fala agora, mais especificamente, da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo, onde o Espírito Santo fortalece e capacita a igreja, nutre a igreja, para que a igreja pregue, propague o Evangelho. Já no capítulo de número 1 e o versículo de número 8, se cumpre aquilo que Jesus havia dito lá em Lucas: vocês não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, que disse ele, de mim vocês ouviram, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Poder para quê? Para anunciar o Evangelho. Não era para ver quem era o apóstolo mais poderoso, não era para ver quem era o crente que falava em mais línguas estranhas, não era para ver quem tinha mais habilidade, não. O propósito era só de que os irmãos pregassem o Evangelho. No capítulo 1, agora de Atos, e o versículo de número 8, ele diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, a fim de que ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Para que eles recebem poder? Para testemunhar. E testemunhar nesse texto sagrado não é simplesmente pregar e propagar ou andar como um crente, mas era dar a própria vida por amor ao Evangelho. Era serem como os primeiros cristãos da igreja, as 3 primeiras décadas da igreja, onde os irmãos eram mortos por leões ferozes, ao ponto de não negar a sua fé, e a igreja mais avançava, a igreja mais, ela triunfava, porque as pessoas não só pregavam o Evangelho, elas eram testemunhas, elas davam a sua própria vida por amor ao Evangelho. O problema é que todos nós, ou muita gente, quer só pregar, mas não quer dar a vida pelo Evangelho. O problema é que muitas pessoas, elas só querem subir a tribuna para anunciar aqui em cima o Evangelho, mas o Evangelho ele vai muito além do que as oportunidades que nos aparecem a pregar em cima do púlpito da igreja. Pregar o Evangelho na escola, pregar o Evangelho na faculdade, pregar o Evangelho com microfone, sem microfone, pregar o Evangelho nas redes sociais, viver o Evangelho, estarmos prontos para anunciar o Evangelho onde quer que nós estejamos. Então, para que eles recebem poder? Para pregar o Evangelho. No capítulo 2 é o capítulo que é mais conhecido no nosso meio pentecostal, né? Às vezes acontecia muito de nós precisarmos, algumas pessoas precisar fazer alguns cultos específicos para que o Espírito Santo viesse descer naquele momento daquele culto, e aí os irmãos fossem muito cheios, os irmãos fossem muito renovados por Deus, a fim de que a igreja estivesse totalmente avivada. E aí as pessoas precisavam fazer uma semana de cultos de avivamento para ver se a igreja era avivada, para ver se a igreja se despertava, para ver se a igreja queria pregar o Evangelho, tinha vontade de pregar o Evangelho.
né? Mas nesse texto aqui, que é o texto mais sagrado, que era mais usado antes para que se fizesse algum tipo de evento de pentecostal, para que viesse ativar os irmãos, incendiar os irmãos, esse texto ele mostra para nós que Deus não está preso a um tempo, a um calendário, a uma semana, a um dia específico. Se você olhar para o capítulo 2, você vai perceber logo no primeiro versículo do capítulo 2, ele diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha o versículo 2, ó. E foi quando? De repente. Então foi de uma hora para outra, no falar do cearense, né? Foi de uma hora para outra. Que veio o quê? De uma hora para outra, no dia de Pentecostes, o que foi que veio? Veio de onde? Então o poder que vem de onde é? Do céu. Então o poder que vem sobre a igreja para avivar, para incendiar a igreja, para que a igreja seja impulsionada, ela não vem da técnica do homem, do saber do homem, do conhecimento do homem. De onde é que vem o poder? Do céu. De onde é que vem o poder? Do céu. O poder que veio do céu veio como? Veio do céu um som, como de um vento, veemente, impetuoso. Encheu o quê? E não foram os irmãos não que foram cheios logo depois que veio do céu, foi toda a casa. Veio do céu um som como isso, né? Como de um vento, veemente assim, ó, impetuoso, arrebatador. Então não foi um vento que veio soprando, né? Às vezes a gente vê por aí nas redes sociais, na internet, como se fosse um vento dentro de uma igreja, dentro de algum canto. Não, foi só como de um vento, é a comparação. Foi só o som que veio como de um vento, veemente e impetuoso. Encheu a casa, depois encheu os irmãos. Depois que os irmãos foram cheios, que foi que aconteceu? Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, porque foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, e pousava sobre a cabeça de cada um deles. Os estrangeiros que estavam ao redor de Jerusalém, porque era a festa do Pentecostes, todo mundo se reunia ali, eles começaram a entender e dizer uns para os outros: como que pode, os homens sendo varões galileus, falam na nossa própria língua, no nosso próprio idioma. A gente está entendendo o que eles estão falando, eles não são galileus, e como que pode eles estarem falando na nossa própria língua? Perceba que o poder que veio com a finalidade. Para que veio o poder? Para anunciar o Evangelho. Eles começaram, depois de receber poder, não ver quem era o crente mais super poderoso, quem era o crente que tinha mais visão, quem era o crente que pulava mais alto, quem era o crente que falava mais em línguas. Não, veio com um propósito de anunciar as grandezas de Deus, se encheram de poder para anunciar, para pregar a palavra de Deus. Você pode perguntar para o jovem que está do seu lado: para que você quer poder? Qual a finalidade de você ter desejo de ser batizado com o Espírito Santo, de ser revestido de poder? Se você quer pregar a palavra, se você quer ser mais crente, se você quer ver o papai se converter, a mamãe se converter, alguém na sua casa, na sua rua se converter, busque pelo poder do Espírito Santo. Ele vai lhe capacitar, ele vai lhe encher, e tudo vai dar certo para a glória do nome de Jesus Cristo. Poder de Deus não é para a gente ficar disputando na igreja, ou as pessoas estarem vendo dentro da igreja quem é o crente mais super poderoso. Não, o poder é com a finalidade, é para pregar o Evangelho. É para isso que serve o poder. Quando eles recebem poder, no capítulo 2 ainda, o Pedro abre a boca, vocês já conhecem, traz um sermão, muita gente se converte ao Evangelho, muita gente aceita Jesus. Já no capítulo de número 3, existia um coxo à porta formosa do templo, e lá na porta formosa do templo, as pessoas entravam, as pessoas saíam, olhavam para o coxo e diziam: meu Deus do céu, o bichinho está nessa situação, toma uma esmolinha, toma alguma coisa, porque a esmola a gente dá quando está com pena, né? A gente dá esmola, não,
bichinho, eu vou dar uma esmolinha para ele. Aí as pessoas tinham pena, aí dava alguma coisa para ele se alimentar, dava uma prata, dava qualquer coisa para ele. As pessoas sempre passavam para adorar a Deus, ia e voltava. Mas um certo dia, Pedro e João vão descendo, que era a hora da oração, a hora nona, e quando eles estão descendo para ir novamente ao templo, eles enxergam o coxo que está lá, e eles dizem assim para o coxo: ei tu, olha para nós não temos prata e nem temos ouro, mas nós temos poder, mas nós temos coragem de pregar para você. Nós não temos prata e nem temos ouro, e a gente também não tem vergonha não, a gente é crente, dentro do templo, fora do templo, na porta do templo, nós temos Jesus Cristo para você, você quer? Aí o coxo olha para eles, esperando receber alguma coisa, eles estendem as mãos, tomam o homem pela mão direita e diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Porque o evangelho não é só pregar, é também estender as mãos para os necessitados. Tem gente que prega bonito, fala bem demais, quer todo tipo de oportunidade, mas não quer estender as mãos. O evangelho não é só pregação, é ação. É por isso que Jesus disse: vocês vão e preguem o evangelho. Vocês venham aí, preguem. Vocês têm que agir com poder de Deus. Será que nos dias de hoje eu teria coragem, você teria coragem de chegar na sala de aula, na empresa, na segunda-feira onde você trabalha, na universidade, e dizer para o seu colega do lado, para a moça, para o rapaz, para o professor: professor, minha amiga, olha para mim? Será que a gente teria essa coragem? Eles juntos disseram assim: ei tu, olha para nós. Nós não nos envergonhamos do evangelho. A gente não tem vergonha de pregar para você. A gente não está dentro da igreja. Fora da igreja nós vamos pregar para você, coxo. Ei tu, olha para nós. O que as pessoas têm visto em mim e têm visto em você? O que eu tenho para oferecer aos meus amigos, o que você tem para oferecer aos seus amigos? Todos nós devemos ter e temos a pregação do evangelho. Não tenha vergonha do evangelho. Não se envergonhe de Jesus Cristo. Não tenha vergonha de ter uma Bíblia na mão. Não tenha vergonha de fazer com que a palavra de Deus que está no seu coração se externe para o lado de fora. Não tenha vergonha da fé que você professa, que você vive. Viva e pregue o evangelho. O capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, 5 e até o 16 sempre existe uma ação do Espírito Santo, movimentação do Espírito Santo. Para quê? Para que as pessoas preguem o evangelho, para que as pessoas anunciem o evangelho. No capítulo 16, a gente vai conseguir perceber algumas coisas que nós, quanto igreja, mesmo que sejamos ainda jovens, mesmo que você ainda não tenha casado, mesmo que você ainda esteja na universidade, mesmo que você ainda não tenha conseguido o seu primeiro emprego, mesmo que você ainda esteja cheio e cheia de sonhos e de projetos, nós vamos precisar para a nossa jornada, em algum momento da nossa vida, de algumas coisas para suportar e chegar onde Deus deseja que cheguemos. E quando chegarmos lá, a gente vai precisar externar aquilo que está dentro de nós ao mundo lá fora, para que a gente possa vencer, para que a gente possa propagar, para que a gente possa cumprir com a missão do evangelho,
que é de anunciar o Cristo ressuscitado. O capítulo 16, os versículos que nós fizemos a leitura, se você perceber o capítulo 16, o versículo de número 9, a Bíblia diz assim: à noite sobreveio a Paulo, olha o artigo definido, está vendo aí? Veio a quem? A Paulo. Uma visão, um indefinido agora, né? Na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Você percebeu nessa leitura que nós fizemos? Sobreveio a quem? A Paulo, não foi? O que sobreveio a Paulo? Uma visão. Então, a visão que sobreveio a Paulo veio de alguém. Deus mostra a Paulo um varão do outro lado da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A visão veio de cima para baixo, não foi? A visão não veio de baixo para cima. A visão vem de Deus para o homem. Não é do homem para Deus. É Deus quem mostra ao homem o caminho a ser seguido. Então sobreveio a Paulo. Deus mostrou a Paulo um homem do outro lado da Macedônia que estava pedindo ajuda. Então você percebe que não é só naquela época, nos dias de hoje, tem muita gente precisando de ajuda, não tem? Mas o que tem mais é gente que precisa estar sensível e estar alinhado à visão que Deus deu. Deus dará visão ao homem para que o homem venha caminhar conforme a vontade e os caminhos de Deus. O problema é que muitas das vezes, vou falar do jovem, tá certo? A gente viaja tanto, né? A gente viaja tanto, a gente vê tanta coisa, a gente sonha tanta coisa, e é bom, a gente tem que sonhar, a gente tem que se planejar, a gente precisa se organizar. E a gente, nessa fase que nós estamos, da nossa idade tão nova, né? Meu Deus, quando eu casar, vai ser uma maravilha. Eu acho que eu vou comprar uma geladeira e um fogão dessa cor. Eu vou colocar as paredes da minha casa assim. Eu vou colocar eu acho que eu vou fazer uma cozinha americana bem bonita, bem legal. Quem sabe eu faço até uma academia em casa, porque eu não sei, é um sonho, sabe? E começa a sonhar, né? 17 anos, 18 anos, meu Deus, daqui a pouco eu estou operando as pessoas, eu estou julgando aí uma causa, eu estou na minha profissão tão sonhada, tão maravilhosa, e a gente começa a sonhar, e é bom sonhar, né? Mas para a gente alcançar, a gente precisa estudar, precisa trabalhar, né? Não é só dizer, Deus venha, 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 porque eu vi, um irmão viu, uma mão branca entregando uma chave para mim. Se você não for trabalhar, você não consegue chave nenhuma. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Lucas, rapaz, você não acredita? Eu acredito sim. Na visão de Deus, nós somos uma igreja pentecostal, mas os irmãos estão entendendo aquilo que eu estou dizendo, estão? Amém? Então sobreveio a Paulo uma visão para que ele tivesse, não mais que ir para onde que eles iam? Para a Ásia. Eles pensavam em pregar a palavra de Deus para o lado da Ásia.
eles já iam pregar a palavra de Deus. O propósito deles era de anunciar o evangelho na Ásia. Mas naquele momento, Deus não lhe permitiu que eles fossem para onde eles queriam ir. Por que Deus não permitiu? Não sei. Deus não permitiu, Deus não quis. Deus quis que eles viessem ir para outro lado. Então, o que eles entenderam? Nós concluímos que o Senhor nos chamava para anunciarmos o evangelho. Olha a conclusão que eles tiveram. Eles não tiveram uma conclusão, uma decisão precipitada. Depois que Deus mostra, depois que Deus apresenta o varão, certamente eles vão orar, eles vão conversar entre si. Paulo, Lucas, Silas e outros cooperadores que estavam. E eles dizem, concluindo, ou em outra tradução diz, concluímos que o Senhor nos chamava para anunciarmos o evangelho. Então foi uma decisão, porque eles conseguiram perceber que o que Deus tinha para o momento não era a Ásia, o que Deus tinha para o momento era a Macedônia. Então, se você perceber o versículo de número 12, a última parte do versículo que o Agenor leu diz assim, ó: e permanecemos alguns dias nesta cidade. Olha que maravilha, não é? Era uma pequena aldeia, uma pequena colônia chamada Filipos. E ali nasceu a igreja aos Filipenses. Que maravilha, olha. Só porque alguém seguiu a direção de Deus. Só porque alguém não foi pela sua própria intuição, por aquilo que queria, por aquilo que desejava, que almejava, seguiu a direção de Deus e deu tudo certo. Deu tudo certo, mas foi difícil. Deu tudo certo, mas também teve provações. Deu tudo certo, mas chegou um momento, como o cearense diz, ó, o parafuso apertou. Mas foi por alguns dias. Você pode dizer para alguém que está do seu lado, em alguns dias, Deus lhe quer se movimentando por esta cidade. Às vezes você não sabe o porquê está nessa situação, porque você veio de outro estado, de outra cidade do interior para essa cidade, é porque Deus tem um propósito com você nesta cidade. Ah, por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou nessa faculdade? Meu Deus, a minha vida é um desastre. Para disso, para de conversa. Você está aí porque Deus quer que você faça algumas coisas em alguns dias. Você mora nessa casa, você mora nessa rua, você trabalha nessa empresa, porque em alguns dias Deus quer que você faça algumas coisas. Perceba a oportunidade que Deus está lhe dando para anunciar o evangelho. Deus quer você, onde você está, para você anunciar o evangelho. Não é um desastre a sua vida, é porque você não percebeu e nem teve ainda a sensibilidade de enxergar a oportunidade que Deus está lhe dando de cumprir com um propósito, com um tempo determinado que Ele tem para a sua vida, na sua casa, na sua família, na sua faculdade, onde quer que você esteja, oportunidade de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Se você perceber, quando eles chegaram nessa cidade, não chegaram simplesmente para estar conhecendo a Macedônia, chegaram lá para pregar o evangelho,
para anunciar o evangelho. No primeiro momento que eles chegam naquela cidade, logo ali havia umas mulheres, e eles julgavam ser um lugar de oração, e quando eles julgam ser um lugar de oração, tinha uma mulher vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que era chamada Lídia, era uma empresária da época que trabalhava com púrpura, que era um tipo de tinta vermelha, muito avermelhada, para tingir tecidos, e essa mulher tinha muita influência, essa mulher tinha muito dinheiro, era uma mulher empresária dentro daquela colônia, a mulher Lídia. Mas o que foi que os missionários fizeram? Não, ali eu acredito que essas mulheres estão reunidas, porque é um lugar de oração. Se achegaram às mulheres, quando eles se achegam, aquelas mulheres, o que é que eles vão fazer? Anunciar o evangelho. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, que a gente precisa, para aguentar, para suportar e para vencer os encantos da cidade, aquilo que a cidade nos oferece, e se a gente não estiver ligado ao propósito de Deus, à visão de Deus, caminhando conforme aquilo que Deus está nos orientando, vai ser difícil a gente conquistar aquilo que a gente deseja, almeja e cumprir com a missão que Deus nos confiou, que é de pregar o evangelho. A primeira coisa que Paulo usou e que não era dele foi o quê? O poder. Poder de quê? Da palavra. No versículo de número 14, certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O que foi que eles fizeram? Paulo pregou. O que foi que o Espírito Santo fez? Abriu o coração. Então, o que nós precisamos? Anunciar. Quem é que converte? O Espírito Santo. A gente só precisa pregar, a gente só precisa tirar a vergonha, a gente só precisa perder o medo, a gente só precisa deixar de ser recuado e ter coragem de pregar o Evangelho. O Espírito Santo vai fazer. Usaram poder, e o poder está onde? Na palavra. Não é porque Paulo prega demais, não, é porque a palavra tem poder demais. Olha a segunda coisa que eles usaram: autoridade. Existia naquela colônia, depois que Paulo pregou para a mulher disse: se vocês julguem que eu sou uma mulher de Deus agora, então venham até a minha casa. Aí Paulo entrou lá na casa da mulher, pregou a palavra, a família toda se converteu. Porque onde tem crente que tem coragem de pregar a palavra, o Espírito Santo vai agindo, vai fazendo, né? Depois que aconteceu isso aí, uma menina que tinha o espírito de adivinhação, estava rodeando ali pelo meio da aldeia, e começou a dizer aqui, assim, ó: eis aqui os santos homens de Deus, e eles anunciam o caminho da salvação. Até parece que essa mulher está anunciando nos cartazes, né, que tem um grande pregador aqui nessa cidade, e hoje ele vai sacudir todo mundo. Mas na verdade não, aquela menina que tinha um espírito de adivinhação, ela estava sendo usada pelo inimigo para, com uma artimanha, buscar calar a voz de Deus, para buscar interromper a pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho está convertendo as pessoas, a pregação do Evangelho está trazendo com que Cristo seja glorificado. O que está acontecendo nessa pequena aldeia? O que diz João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecendo o Filho, vocês serão livres. Então, Jesus está sendo anunciado, as pessoas estão se convertendo. A menina com espírito de adivinhação, sendo usada pelo inimigo, ela começa a anunciar que os homens de Deus estão ali, mas é uma artimanha de Satanás para interromper a salvação naquela colônia. Sempre que alguém se dispõe a pregar o Evangelho, a anunciar a palavra de Deus, Satanás, é obviamente que ele não vai ficar satisfeito, ele vai tentar parar, ele vai tentar entristecer, ele vai tentar fazer qualquer coisa a fim de que nós paremos de anunciar, a fim de que nós paremos de pregar o Evangelho, de anunciar a Jesus Cristo de Nazaré. E quando aquela menina começa a dizer isso, o que foi que aconteceu dentro daquela aldeia? O Paulo
junto com os missionários, ficou incomodado. Aí eles usaram o que eu disse, a segunda coisa? Autoridade. Autoridade para quê? O Paulo olhou para a menina e não repreendeu a menina. Se você observar o versículo de número 18, você vai perceber que Paulo, ele não repreende a menina. Olha quem é que ele repreende. Isto se repetia por muitos dias. Isto o quê? O que vem depois, antes, né? Isto aponta para antes, ó. Então, isto o que? A menina dizendo, está aqui os santos homens de Deus que anunciam o caminho da salvação. E aí, então Paulo, já indignado na minha tradução, voltando-se, disse ao Espírito, não disse para a menina. Então aqui Paulo mostra que tem duas coisas, que não é dele, é de Deus, porque Deus capacita a igreja, fortalece a igreja, para que a igreja cumpra a missão de pregar o Evangelho. Então ele tem duas coisas dadas por Deus. O que é que Paulo tem dado por Deus? Autoridade para dizer ao espírito imundo, eu te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Ele não perguntou, de onde tu vem, para onde tu vai? Não, ele só disse, saia dela em nome de Jesus. Autoridade de Deus. E a segunda coisa, ele entendeu, percebeu, teve discernimento espiritual, para entender que aquela voz que dizia, eis aqui os santos homens de Deus, e anunciam o caminho da salvação, não era Deus fazendo propaganda dos missionários, não. Era Satanás querendo interromper a salvação que estava se alastrando no meio do povo. Se nós não tivermos poder, e o poder está na palavra, se nós não estivermos cheios da palavra, se nós não tivermos discernimento espiritual e autoridade de Deus, vai ser difícil passar alguns dias nesta cidade. Então nós precisamos de poder, nós precisamos ter discernimento para ouvir aquilo que a gente está ouvindo, isso vem de Deus ou isso não vem de Deus? Essa amizade me edifica ou me coloca mais para trás? Esse relacionamento, ele me aproxima de Deus ou ele está me deixando mais frio do que com quem eu estou acompanhado? Essa relação de amizade, isso que está acontecendo, discernimento, para entender o que está acontecendo nesta cidade, e autoridade para repreender aquilo que não vem de Deus. Tem gente que está tão embaraçado com o relacionamento, com uma amizade, com uma coisa que está esfriando ela, sugando as forças dela, que ela não consegue se sair. Levante a sua mão em nome de Jesus. Deus vai lhe dar autoridade para repreender, para que você volte à visão que Deus te deu e o propósito de Deus para a sua vida. Quando Paulo diz, em nome de Jesus, saia dela agora, no mesmo instante saiu. Sabe o que foi que aconteceu? Os magistrados, que eram dono da menina, porque a menina era uma escrava, os magistrados deixavam lá a pobre da menina, aí o pessoal, todo mundo vinha da aldeia e sentava na frente da menina, dizia a menina, e a menina começava a revelar o que acontecia depois da morte ou durante a morte, olha, aí as pessoas começavam a pagar. Aí sabe o que foi que aconteceu? Os magistrados começaram a perder dinheiro, porque a primeira a ser convertida foi a empresária, e a família da empresária. Aí ninguém mais vai lá para ter uma consulta com o demônio, né? Porque a verdade está chegando, as pessoas estão sendo libertas, mas só estão sendo libertas por quê? Porque Deus mandou os anjos. Foi para pregar? Foi não, foi os irmãos. Por que as pessoas estão sendo libertas? Porque tem gente que não tem vergonha do evangelho. Por que as pessoas estão sendo libertas? Porque Deus está usando a vida das pessoas que se dispõem a estar diante da visão de Deus. Aí se você perceber, os magistrados ficaram tão chateados porque o lucro está indo embora,
Aí lá vai os magistrados. Dizem, agora eu falei igual o cearense, no interior, não foi? Lá vai. Os magistrados dizem assim, ó, pega esses missionários, coloca em praça pública, rasga as vestes deles, pega varas e açoita eles. Vamos fazer eles desistir. Vamos botar ele para ir embora desta cidade. Aí eu fiz umas anotações hoje. E a quarta coisa que nós precisamos, suportar as dores e aflições da nossa jornada. Na cidade que eles foram, era o lugar onde Deus queria, mas mesmo assim Deus não os livrou da aflição. Porque, como a gente costuma falar, né, nem tudo são flores. Na jornada, na caminhada, independentemente, se você é uma menininha, se é um menininho, se é um homem zarrão, depende. Tem dificuldades, tem luta. Eu já vi menino de 15 anos dizer que tem, mas meu Deus do céu, que tanta luta. Ele falou com tanta luta, tanta dificuldade, tanto problema. Meu Deus, tem mais problema do que o próprio pai, que trabalha todo dia. Nunca viu um menino de 18, 17 anos de idade, cheio de problemas, cheio de dificuldade? Você pensa, você acredita quando ele começa a falar, porque fala quase chorando. Mas tem gente que tem mesmo. Jovem tem dificuldade sim, jovem tem problema sim, jovem é cheio de questionamento, jovem, ele às vezes não sabe para onde ir, não sabe para onde vai, às vezes está todo desajeitado. Às vezes a gente não sabe por onde caminhar, não sabe o que fazer, não sabe, meu Deus, não sei mais o que é da minha vida. Meu filho tem 20 anos de idade, não sabe mais o que vai fazer da vida. Talvez você não está onde Deus quer que você esteja. Porque os problemas que aconteceram nessa cidade, as dores da jornada, o que foi que eu pedi para vocês repetirem, quando eu falei? Quando seguiram a visão de Deus, deu tudo certo. Se você está no lugar onde Deus quer que você esteja, vai dar tudo certo. Eles foram açoitados em praça pública, rasgaram as vestes, mandaram prender lá no cárcere interno. Tinha dois tipos de cárcere, dois tipos de prisão, era o externo e o interno. O interno era para os criminosos mais perigosos daquela época. Eles ficavam presos, não tinha pelo menos um banho de sol, um direito de banho de sol, a passear aí, e ainda, além do mais, ficava um carcereiro 24 horas, saía um de serviço, entrava o outro, mas ninguém ficava sozinho, ficava vigiando, 24 horas, pense numa luta. Eles não poderiam muito bem, que vocês já conhecem essa história, né? Paulo e Silas começou a louvar, tem até os hinos que os irmãos cantam, e começou a louvar na prisão, o outro começou a orar, e aí Deus mandou um grande terremoto naquele lugar, abriu a prisão de todo mundo, não foi assim? Mas se você perceber, eles poderiam muito bem desistir de ser crente, não podia? Deus estava obrigando eles a permanecer naquela cidade, eles estavam ali porque queriam. Deus só mostrou e eles obedeceram, porque o Senhor os chamava para anunciar o Evangelho. Então o Senhor os convidava para anunciar o Evangelho. O Senhor não estava mandando, ó, vocês vão para lá, não, a gente conclui que o Senhor nos chama para anunciarmos o Evangelho. Estão dentro de uma prisão e poderia muito bem o Paulo conversar com Silas e dizer: meu amigo, para que a gente foi obedecer e seguir aquilo que Deus disse para nós? Bom, era a gente estar para o lado da Ásia, olha a situação que a gente está enfrentando, é muito difícil ser crente. Talvez você passou já por esses questionamentos, né? Meu Deus do céu, quando não era crente o negócio era melhor, as coisas funcionavam mais fáceis, tudo dava certo.
Meu Deus do céu, para que eu comecei a ir para a igreja? Por que eu comecei a ser crente? Agora o negócio está apertando demais. Eu era alegre, agora de vez em quando eu estou triste, de vez em quando eu estou cheio de problemas, de vez em quando as portas que eram abertas agora estão fechadas. O que está acontecendo com minha vida? Não estou entendendo. Faz parte da jornada. As dores, as aflições, muitas das vezes os questionamentos que nós temos, mas a nossa atitude ainda assim deve ser de anunciar o evangelho. Meu Deus do céu, Lucas, como que eu vou anunciar? Meu filho, que prova? Quem que não tem prova? Meu filho, que luta que eu estou enfrentando, que dificuldade. Você não consegue compreender como que é o papai, como que é a mamãe, você não consegue compreender como que é aquela empresa. Meu Deus, eu chegar lá na segunda-feira, nem fale, porque eu já fico ansiosa, eu já fico cheia de problemas, eu já estou atribulado aqui, né? Só em pensar na segunda-feira, naquilo que vai acontecer. Relaxa, tenha calma. Deixe de ser aperreado, deixe de ser agoniado. Tem calma, vai dar certo. Você, se estiver no lugar que Deus quer que você esteja, ainda assim tem gente em situação pior do que a mim e a você. Imagina o carcereiro agora, para a gente já ir concluindo, e se os músicos já quiserem vir se aproximando. Já imagina o carcereiro. O Paulo e o Silas estão dentro de uma prisão, estão com os pés amarrados nos troncos, depois de serem chibateados, humilhados em praça pública, estão presos, poderiam muito bem blasfemar contra Deus, poderiam muito bem deixar e abandonar a sua fé, poderiam muito bem largar o evangelho e dizer que nunca mais pregariam o evangelho de Jesus Cristo. Imagine uma situação como essa. É difícil, é complicado, só quem está lá é quem sabe. Mas imagina o carcereiro. Depois que eles começaram a orar e louvar a Deus, Deus mandou o terremoto, abriu a prisão de todo mundo. O carcereiro ficou desesperado. O carcereiro, todo tremo, se pôs em pé, tirou a espada e buscou suicidar-se. Por que ele teve essa atitude de desespero? Imagina uma pessoa que quer tirar a sua própria vida. É uma pessoa que está numa situação extremamente difícil. A luta dessa pessoa é muito grande, é muito delicada. E as pessoas devem ter o máximo de cuidado possível em estar observando, em estar olhando. Imagina um homem que chegou nessa situação de um desespero profundo, de querer acabar e tirar o seu medo de uma vez por todas, porque a lei romana daquela época dizia que se ao menos um prisioneiro fugisse da prisão, o carcereiro seria sacrificado por ser culpado de deixar o prisioneiro fugir. Então o carcereiro, conhecendo a lei, antes que os romanos tirem minha vida, eu mesmo vou tirá-la. E quando Paulo, Silas, que tinha tudo para desistir, que tinha tudo no cearense, chutar o pau da barraca, abandonar a fé, deixar o ministério, deixar de ser crente, deixar a chamada de Deus na sua vida, eles tinham tudo para desistir, mas tinha alguém que estava naquele momento em uma situação mais difícil. Os romanos vão matar, e aí o Paulo, com autoridade, cheio do Espírito Santo, se levanta: homem, não te faças mal nenhum, porque todos nós aqui estamos, ninguém foi embora, ninguém fugiu. Deus agiu, não foi para prejudicar você. Deus mandou um terremoto, não foi para culpar você e deixar com que você seja sacrificado pelos romanos, muito pelo contrário. Aí o carcereiro se levantou, se prostrou ante Paulo e Silas e disse assim: senhores, então me digam o que eu faço para salvar a minha própria vida, para me ter salvação. Atos 16
16:31, o Paulo disse: se tu crê no Senhor Jesus Cristo, o carcereiro, será salvo tu e a tua casa. O que Deus está dizendo para esta juventude nessa noite é que essa cidade é muito bonita, que essa cidade tem muita pressão, que essa cidade está aí para apagar a chama do Espírito Santo em nosso coração, em nossa vida. Mas Deus me trouxe aqui hoje para lembrar a você que tem muita gente desesperada lá fora, tem muita gente dentro da tua escola, dentro da tua casa, tem muita gente dependendo que Deus use a sua vida para que enfim receba perdão, receba salvação, receba gozo na alma, alegria no coração, luz na mente, fogo no coração, luz para o caminho. É a palavra de Deus, lâmpada para os pés. Deus está dizendo para esta juventude nessa noite: receba de Deus poder, autoridade, unção, discernimento espiritual e autoridade para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista de você. Deus está trazendo socorro para a tua vida. Você pode dizer para alguém que está do seu lado: Jesus Cristo é maior do que a tua tristeza, Jesus Cristo é maior do que as decepções dessa vida, Jesus Cristo é maior do que tuas dores, Jesus Cristo é maior do que os teus problemas, Jesus Cristo é a alegria do teu coração, o gozo da tua alma. Jesus Cristo é quem você precisa. Ele te ama, Ele te quer, Ele vai te usar, Ele vai te batizar, Ele vai te renovar. Talvez você diga: irmão Lucas, olha para 20 de Atos, porque o jovem Eutico caiu, mas o Paulo desceu, colocou o menino nos ombros e subiu para cima para pregar o Evangelho. Nem que seja pelos ombros, você precisa voltar para onde Deus te colocou. Sabe por que às vezes você está nessa situação? Porque você não está onde Deus deseja que você esteja. E se você está onde Deus quer que você esteja, descansa, confia, porque a qualquer momento vai dar tudo certo. Só não podemos parar de pregar o Evangelho. Quem pode ficar de pé em nome de Jesus, por favor, por gentileza? Os meninos vão louvar agora as meninas. E se você que ouviu essa palavra hoje, como o Evangelho é bem simples, sem tanta coisa assim que você não possa entender, se você deseja, por livre e espontânea vontade, vir diante do altar do Senhor, para receber oração, para se reconciliar com Deus, para ter Jesus Cristo como seu Salvador, por livre e espontânea vontade, se você quiser, você sai do seu lugar e você vem aqui na frente. Ele vai lhe alegrar hoje, Ele vai tirar a angústia desse peito hoje, Ele vai fazer você dormir em paz de novo, Ele vai te levantar mais uma vez. Se você quiser, enquanto os irmãos louvam, você vem na frente, que nós vamos orar por você. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os Você quer vir, você vem. dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus.
nome é cura, é poderoso. Glória a Deus. Teu nome é vida. Você quer, você vem. Destra cadeias, dissipa as trevas, Convida alguém que está do seu lado. Às vezes a pessoa precisa de alguém. sobre toda alma em depressão. Vamos, Jesus Cristo. Ansiedade, medo, sai agora. Vamos, Jesus. Diga! Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Seja liberto pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Dissipa as trevas, incendiar. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem na frente, vem. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem na frente, para nós orarmos por você também. Vem, pode vir, vem. Tem mais jovens que precisam vir. Às vezes você quer vir, mas as pernas estão pesadas, a mente está confusa. Vem, porque Jesus Cristo, Ele mais uma vez vai fazer uma grande obra na sua vida. Você que está perto de uma pessoa, de um jovem, você pergunta: você quer ir? Eu vou com você, nós vamos juntos. Você não está só. Essa tristeza vai passar, essa angústia vai passar, esses momentos difíceis vão passar, a noite escura vai passar, vai dar tudo certo. Nós vamos caminhar juntos, nós vamos estar juntos. Nós que somos a juventude de Jesus Cristo, a gente não pode estar só preocupado com o Enem, com as provas de concurso público. A gente precisa sim, a gente precisa buscar, mas nós que somos jovens precisamos também de poder, de autoridade, de discernimento espiritual. A gente precisa também de coragem para pregar o Evangelho. Não é só as coisas secundárias dessa vida, não. As coisas espirituais também ainda pousam sobre a vida da juventude, da igreja de Jesus Cristo. Se você quiser vir, você vem. Eu estou vendo muitos jovens que estão na frente. Tem jovens que vêm lá atrás. Deus está fazendo uma grande obra em nosso meio. Às vezes a gente não consegue imaginar, perceber, mas Deus trabalha no coração, Deus trabalha na mente. Tem jovens que vão sair do culto hoje, não é uma adivinhação, é algo que vai acontecer. Jovens que vão sair hoje totalmente transformados, com a mente transformada, com um caminhar diferente, com o estilo de vida do reino de Deus, com sede das coisas de Deus, das coisas do céu. Tem jovens que vão sair hoje não mais com vergonha de pregar o Evangelho, vergonha de ser crente, de se apresentar como crente. Deus vai encorajar você, Deus vai tirar a sua vergonha. Os meninos vão louvar mais um trecho e depois eu vou orar por cada um de nós. E se houver mais alguém que quer vir, você vem. Talvez não dê tempo de chegar ao próximo culto da juventude, então você vem. Eles vão louvar só mais um trecho, em nome de Jesus Cristo. A gente vai orar e eu já vou voltar ao trabalho dentro do tempo para o Agenor. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e louvar com muita força. Isso, vem. Tá vendo o tanto de jovem que vem ainda? Isso, vem. Ai, sobre a casa, sobre o rei, a casa, sobre sua família, sobre a ré, quando o santo nome
Isso, diga! Vem! Isso, vem chorando, mas vem. Ele te chama para anunciar o Evangelho, meu irmão. Isso! É poderoso, teu nome me dá. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem. Glória a Deus! Sim! O nome dele é cura, ele é poderoso. O nome dele é vida, meu jovem. Isso, chora, se derrama na presença de Jesus Cristo nessa noite, neste lugar. Levante a sua mão bem alto em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Estamos, Senhor, na tua casa mais uma noite, mais uma vez, mais um sábado, Senhor, em uma cidade que nos convida a errarmos, a pecarmos. Estamos, Senhor, uma cidade de muitas pressões, de muitos deleites, uma cidade, Senhor, que todos os dias nos chama, todos os dias nos convida, mas a tua juventude está na tua casa mais uma vez de sábado, Senhor, mais uma noite, buscando a tua presença, buscando o poder. Ó Senhor, eu te peço neste momento, que onde houver um jovem de mão erguida, de coração aberto, um jovem que deseja receber de ti hoje poder, autoridade, unção, discernimento espiritual, variedade de língua, ó Senhor, onde houver um jovem desejoso, receba, meu querido, nessa noite o poder de Deus, receba nessa noite a autoridade de Deus, unção de Deus, receba batismo com o Espírito Santo na sua vida, alegria no seu coração, gozo na sua alma. Se levanta, se desperta, receba de Deus renovo, seja renovado, seja tocado, seja batizado, seja tomado de Deus, seja tomado de Deus. Vai chorando, vai dando glória, abre a tua boca, ele te batiza, ele te levanta, ele te renova, seja tomado. Levante a mão, dê glória para Jesus nessa noite. Isso, você é perdoado, você é perdoada, você é filho de Deus, você não é um projeto fracassado. Jesus te chamou para anunciar o Evangelho. Abraça quem está do seu lado, abraça e diga: nós fomos chamados para pregar o Evangelho, nós somos chamados para resgatar os perdidos. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Valeu a pena ter vindo essa noite, meus irmãos. Valeu a pena. Aleluia. Tenho certeza que todos estão saindo essa noite daqui cheios do poder do Espírito Santo e dispostos a pregar o Evangelho.
Meus irmãos, mais uma vez nós queremos agradecer a todos que vieram, agradecer a todas as caravanas, a liderança que se dispôs, a todos os jovens, que Deus abençoe vocês. Que esse culto, meus irmãos, ele termina agora. Nós vamos fazer uma rápida oração, mas que essa palavra possa queimar no seu coração quando você sair amanhã e depois, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, rapidamente nós também queremos fazer menção de 2 jovens abençoados aqui da nossa igreja que estão aniversariando, irmão Adriel e a irmã Beatriz. Que Deus abençoe vocês abundantemente. E eu também não posso deixar de passar essa oportunidade para louvar a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Jéssica, que nos próximos dias também está aniversariando. Que Deus abençoe a sua vida, minha filha. Nós cantamos que nós encontramos um tesouro. Eu posso cantar 2 vezes. Eu encontrei Jesus, mas eu também encontrei a irmã Jéssica. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Está comigo o tempo todo. Já estamos juntos há 16 anos, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus, e podemos dizer que nós gastamos a nossa juventude na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e a todos vocês, mais uma vez, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Levante a sua mão, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por esse dia. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós sentimos a tua presença nesse lugar. Senhor Jesus, nós chegamos aqui com o desejo de sairmos melhores. E a tua presença, Senhor Jesus, torna isso possível essa noite. Assim nós cremos que nós estamos levando a tua bênção para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso ambiente social. Jesus, por onde nós chegarmos, nós estaremos levando o brilho da tua face, da tua presença. E nós seremos corajosos para anunciar o teu evangelho. Assim abençoa a todos que vieram. Jesus querido, no seu retorno, nos leve em paz, nos guarda. E que amanhã tenhamos um dia abençoado na tua presença. Uma semana repleta de bênçãos, em nome de Jesus. Essa é nossa oração e mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe.